você tem um trabalho um pouco redobrado, porque você tem salmos de Moisés, tem de Asaf, tem de Etã, tem de Salomão, tem dos filhos de Corá, ou seja, tem inúmeros. E aí você fala, puxa vida, então o livro dos Salmos não tem um contexto histórico. Porque ele tem um montão desses contextos históricos. E a dimensão de você buscar a originalidade de um texto passa pelo contexto histórico. Então, se você lê, por exemplo, um salmo de Moisés, você terá que necessariamente situar aquele salmo, ou pelo menos se aproximar daquele salmo, tentando descobrir qual a ocasião que foi escrito aquilo, como era o modo de vida, como era o procedimento, como é que eles viviam. Tem o Salmo 142, por exemplo, que é um salmo que eu gosto muito. Ele fala assim: com a minha voz clamo ao Senhor. Conhece esse salmo? É um cântico. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. É o salmo. Esse salmo é muito bonito. Ele foi escrito por Davi. Agora, a situação em que Davi escreveu aquele salmo é que é importante, porque ele provavelmente foi escrito quando Davi estava sendo perseguido perseguido pelo rei, e teve que se colocar dentro de uma caverna, né? Agora veja bem, o livro dos Salmos, originariamente a gente fala que é Salmos de Davi, porque a maioria foi escrito por Davi. Mas a pergunta é, o livro dos Salmos é todo ele de Davi? Não é. Então nós não temos apenas o contexto histórico de Davi. Para cada texto, para cada salmo, você terá que identificar o contexto histórico. E aqui tem um problema mais sério, porque a distância, por exemplo, entre Moisés e o último salmo é muito grande. A história é muito tempo, muito tempo. E aí vem a segunda coisa, é que como o livro de Salmos tem muitos autores, teve alguém que juntou esses salmos. Esses salmos provavelmente foram juntados depois do exílio babilônico. Por que a gente imagina que foi depois do exílio babilônico? Porque nós temos temos salmo no livro dos Salmos que refere-se ao exílio babilônico. Se não houvesse ainda acontecido o exílio babilônico, nós não teríamos esses salmos. O Salmo 137 narra, por exemplo, a situação do povo na Babilônia. Assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, no mínimo, aquele salmo foi escrito quando eles estavam em cativeiro. Depois que o povo de Israel voltou do cativeiro, a volta se deu depois do decreto de Ciro, no ano 539, e é por isso que às vezes as pessoas não compreendem bem a Bíblia, né? Porque o livro de Esdras e Neemias, que foram os reorganizadores da nação de Israel, estão na Bíblia antes dos livros que falam a respeito do cativeiro. Isaías e Daniel, né, falam a respeito do cativeiro. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que é sequencial e não é. E aí dá um problema sério na cabeça do camarada. Mas veja bem, a gente pode discutir quem foi que juntou o livro dos Salmos. Particularmente, eu penso que tenha sido Esdras que juntou o livro dos Salmos, porque ele era quem reorganizou a religião em Israel depois. Quando ele organiza o livro dos Salmos, ele coloca muitos salmos. E aqui vem a segunda coisa que eu quero falar para você. Aqui você tem que achar outro contexto histórico. E aí que está o problema da interpretação do livro dos Salmos, porque não tem apenas um contexto histórico. Tem o contexto histórico do autor do Salmo e tem o contexto histórico do organizador do livro, que já não era mais o mesmo de muitos daqueles salmos. E a pergunta que vem é: por que é
que Esdras organizou o livro dos Salmos desta forma. Está me entendendo? Ou seja, você vai ter que buscar dois contextos históricos. Você vai ter que estudar a história do livro dos Salmos e a história de cada salmo. Isso porque nós queremos que a Bíblia é inspirada por Deus e os autores foram movidos pelo Espírito Santo a deixarem escritos. Então, o original também é escrito, dado, e também a junção é inspirada. Então, a inspiração, aqui vem uma questão muito séria, que não dá para a gente debater agora, que é a questão da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é um negócio bastante complicado de você analisar, porque você fica pensando assim, se os autores foram inspirados, a gente achar um livro hoje de um autor que foi inspirado, o livro dele não seria inspirado, se os autores forem inspirados. Mas se você falar, não, porque agora a Bíblia já está formada, não pode mais, então os autores não foram inspirados. Porque se não pode, é porque ele não foi inspirado. Mas se forem inspirados, é porque pode. Mas se você achar um livro hoje escrito por exemplo, Paulo, você vai inserir na Bíblia? É um problema meio complicado isso. Se você falar assim, não, era o autor que era inspirado, era o escrito que era inspirado. Bom, mas aí nós não temos nenhum escrito original hoje, nós só temos tradução. Aí você fala, então o que é inspirado? O processo de inspiração é um processo mais complexo do que simplesmente qualificar o autor ou qualificar os escritos. O processo de inspiração é um processo de transmissão, de Deus dar a sua palavra à sua igreja. E a partir do momento que a palavra de Deus foi dada à sua igreja em sua inteireza, o processo de inspiração termina, porque homens movidos pelo Espírito Santo fizeram isso. O momento em que eles estavam fazendo isso, estavam sendo inspirados, mas a inspiração não lhes era próprio, não era da própria pessoa. A inspiração era o ato de Deus mover a pessoa a fazer determinada coisa. E não dizer assim, João, agora você é inspirado. Porque se a gente falar assim, ele é inspirado, se achar alguma coisa dele agora, mas ele estava sendo inspirado por Deus enquanto produzia determinada coisa. Mas isso é apenas para os irmãos terem uma pequena noção do conceito de inspiração. Sobre o conceito de inspiração, eu aconselho você ler um livrinho. Um livrinho de um autor que você compra na Amazon. O nome dele é Zilmar Klesviot. Tá lá, tem um pedacinho sobre o processo de inspiração. Você vai poder saber um pouco mais sobre essa questão da inspiração. O que eu quero dizer para você é que nós chegamos aqui à segunda dimensão do livro dos Salmos. A primeira dimensão do livro dos Salmos é o contexto original de cada salmo. A segunda dimensão é o contexto do livro dos Salmos. Por que é que os salmos foram colocados em 150? Por que é que foram divididos? E a maneira de se colocar e a junção desses salmos. Então, são dois. Agora, tem uma outra dimensão do livro dos Salmos que é muito importante. É que, como o livro dos Salmos, todo ele é feito de uma literatura que nós chamamos, na língua hebraica, de literatura poética, então nós temos uma outra dimensão do livro dos Salmos, que é a própria poesia. E por que eu falo isso? Porque a poesia é uma coisa que faz sentido para qualquer pessoa. O que faz o livro dos Salmos ser hoje, entre aspas, idolatrado até pelo incrédulo, é o fato de que as coisas escritas nos livros dos Salmos fazem sentido, ainda que você não consiga compreender o contexto histórico, e ainda que você não consiga compreender o contexto histórico de Esdras. Qualquer pessoa que ler o livro dos Salmos vai se sentir revigorado, mesmo não sendo cristão. Porque o livro dos Salmos trata da existência humana, trata daquilo que as pessoas passam em seu dia a dia. Então faz muito sentido para qualquer pessoa ler o livro dos Salmos, porque o Salmo 91, por exemplo, que a pessoa abre lá
Aquele salmo fala da proteção que Deus está dando, né, para alguém. E qualquer pessoa que lê aquilo, né? Qual é o incrédulo que não gosta daquele salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque faz sentido para ele. Então ele tem uma própria interpretação. E o próprio livro dos Salmos faz você entendê-lo nesse sentido. Alguma coisa mexe na sua existência. E quando a gente está interpretando, a gente não pode escapar nenhuma dessas nuances. A gente não pode deixar escapar nem a nuance original que o autor estava sentindo, não pode deixar escapar a nuance do livro, do redator do livro, que provavelmente foi Esdras, e não pode escapar a nossa própria intuição em relação ao livro dos Salmos. Então, eu costumo dizer que o livro dos Salmos, na sua interpretação, tem 3 dimensões, enquanto as outras literaturas, via de regra, têm apenas uma dimensão. Então, eu estou falando isso, está na sua apostila aí, são os 3 primeiros pontos do primeiro slide. O contexto histórico, que na verdade meu notebook errou, escreveu o conter, mas é o contexto, né? É culpa do notebook, não é minha. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, tá bom? É do notebook. Eu errei na hora de escrever. Então, o interessante é que a questão do contexto histórico é que quando a gente lê o livro dos Salmos, a gente pensa que o livro dos Salmos é uma coisa especificamente do povo judeu. E não é. Todos os povos da antiguidade faziam poesias. Se você ler um livro egípcio da antiguidade, tem poesia. Se você ler um livro dos gregos, tinha poesia. Então era uma literatura muito, muito maleável. Algumas vezes, inclusive, se contava a história de determinado povo fazendo poesias. Principalmente os gregos fizeram isso. Então nós temos 3 dimensões aí: o contexto histórico do autor, o contexto histórico do livro, que é vários autores, narrados por Esdras, e o contexto pessoal de cada ser que está lendo o livro, porque trata-se das questões existenciais. Você não pode escapar a essas 3 dimensões. Eu sugiro que quando você for interpretar o livro dos Salmos, você descubra primariamente, normalmente o livro dos Salmos traz em seu enunciado, Salmo de quem? Salmo de Davi, Salmo de Asaf, né? Eu sugiro que você faça uma pesquisa sobre essa pessoa, sobre esse autor daquele salmo. Salmo de Davi, quem foi Davi, quando andou, por que andou? Leia a história toda de Davi, para você saber mais ou menos quando ele poderia ter sofrido aquilo ou não, né? Quando você for interpretar um salmo de Asaf, faça a mesma coisa, veja quem foi ele, leia na Bíblia. Hoje em dia é muito fácil, você vai para o Google, digita lá Asaf na Bíblia, pronto, vai aparecer tudo, até Asaf, você lê, não precisa ter tantos livros assim, leia de tudo, retenha o que é bom, né? Apenas o que é bom, e você tem aí a primeira noção de como aquela pessoa poderia ter interpretado, ou pelo menos o porquê daquele salmo. Sugiro que você leia algum comentário sobre a confecção do livro dos Salmos, para você ver como tem a divisão, para saber qual parte dele se encaixa, porque quando Esdras escreve, manda fazer a redação, a junção, ele juntou determinados salmos com determinados salmos. Se você ler o livro dos Salmos, você vai ver que tem uma parte que é Davi, outra parte, Davi já vem Asaf, depois vem Moisés, depois vem Davi de novo. Por que Esdras fez isso? Porque em determinado momento ele achou que tal salmo combinava com tal salmo e assim vai sucessivamente. Então, você fazendo isso, você já consegue compreender o livro dos Salmos em suas 2 dimensões. E a terceira é você olhar para aquele texto como uma poesia para você mesmo. Uma poesia para você mesmo. Não para outras pessoas. Olha, agora, o que eu sinto
quando eu estou lendo este salmo. Você descobre a intencionalidade do original, você descobre a intencionalidade daquele que juntou, e você descobre a sua própria intencionalidade, ou seja, aquilo que você próprio sente quando está lendo o salmo. Essa é uma coisa importantíssima, porque dessa última parte, dessa última maneira de se apropriar do salmo, você começa a vivenciar a palavra de Deus em sua inteireza. Eu quero falar para vocês de algumas coisas específicas, não de tudo do livro dos Salmos, mas algumas coisas importantes que você tenha em mente. Primariamente, é o estilo literário do livro dos Salmos, que é chamado de poesia hebraica, né? E aí já estamos no outro slide, né? O estilo literário do livro dos Salmos. Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês, ó. Vou falar um verso. Minha terra tem palmeiras. Ele é o melhor time do mundo. Onde canta o sabiá. O que mais? As aves que aqui gorjeiam. Nós fizemos aqui uma poesia no estilo português, no estilo brasileiro. O estilo português e o estilo brasileiro, ele combina rimas por fonética. Tem até rima pobre, rima rica, quando você combina uma palavra que é verbo com ação, ou verbo com adjetivo. Mas veja bem, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Sabiá é o quê? Na língua portuguesa. Substantivo. Substantivo. Sabiá é um substantivo. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que é lá? Advérbio de lugar. Advérbio de lugar. A rima lá e sabiá tem uma coisa para ver com a outra? O que o sabiá tem a ver com lá? Bolhufas. Por que a gente combinou? Por causa do som. O som é bonito. O som é agradável. Fica legal. Quando a gente pega uma música que não tem muita entonação, a gente fica, que musiquinha mais chata, né? Agora, quando você percebe que ela tem as nuances, fica até fácil de você decorar de maneira desse jeito. Agora, para sua tristeza, o livro dos Salmos não consegue ser interpretado desse jeito, embora seja poesia. Porque o judeu, o israelita, ele não combinava as suas rimas em sua poesia pela fonética. Aliás, a fonética na língua hebraica, se mudar um pouquinho, um verbo pode ser falado de um montão de jeito, e cada jeito que ele é falado, devido ao grau que é usado, ele pode significar outra coisa. Então, na língua hebraica não se combina uma rima com outra, a métrica não tem a ver com fonética, não. O judeu, ele combina pensamentos e ideias. Quando ele faz poesia, ele não combina som, ele combina pensamentos e ideias. Nós chamamos, essa é uma característica da língua hebraica, nós chamamos isto de paralelismo. Ou seja, uma frase combina com a outra não pela sua rima fonética, mas pelo tipo de pensamento ou de ideia, ou até mesmo de ação, que aquela frase se relaciona com a outra. E eu vou dar alguns exemplos para você. Veja aí o Salmo 103, versos 8 a 10. Salmo 103. Depois você poderá fazer esse exercício na sua casa. Salmo 103. Eu escolhi esse aqui, eu poderia ter escolhido qualquer outro aqui, porque isso é muito fácil de você perceber. Versos 8 a 10. Pode ler. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e as saras benigno. Continua. 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui
consoante as nossas iniquidades. Vamos fazer um exercício para você ver como que é essa combinação paralela do autor do livro, do Salmo de número 103. Olha, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, viu? Aqui você fica tentando achar nós brasileiros tentamos fazer isso, achar um significado para o misericordioso, um significado para o compassivo, um significado para o longânimo e assaz benigno, mas na verdade isso aqui expressa uma coisa só. Eles estão apenas ajustando as suas ideias. Uma pessoa misericordiosa tem que ser necessariamente compassiva, tem que ser necessariamente longânima e tem que ser necessariamente benigna. Mas observe que essa primeira frase ela expressa uma ideia de alguém que não age rapidamente, que uma pessoa que não age com confusividade, que é sempre boa com outra pessoa. Uma ideia de uma pessoa, vamos dizer assim, do ponto de vista supimpa, né? Aquele cara, gente boa demais, né? É como se o autor estivesse dizendo assim: olha, Deus é gente boa demais. Porque ele demora para se irritar, ele é longânimo, ele é misericordioso. Agora veja bem, o versículo 8. O versículo 9, aliás. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Veja aí a sequência, olha. Por que e como é que Deus é longânimo e compassivo? Por quê? Porque ele não repreende perpetuamente. Porque ele não conserva para sempre a sua ira. Veja como as ideias estão sendo combinadas. A gente chama isso de paralelismo. Se você observar, os salmos estão repletos disto. E eles vão se explicando, os termos vão se explicando. Não repreendes perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Observe que no versículo 9, nós temos um paralelismo também. Ele não repreende perpetuamente. E veja bem, não conserva para sempre a sua ira, não é a mesma coisa que dizer que ele não repreende perpetuamente. É a mesma coisa. Está combinando as ideias, os pensamentos. Hã? Não entendi. Enfatizando. Enfatizando. Está simplesmente dizendo assim: está vendo como que ele é bom? Está vendo como ele é benigno? Não repreende, não conserva a sua ira perpetuamente. Veja o versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Observe que ele está fazendo a mesma coisa de forma paralela. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Agora faça o exercício comigo. Veja aqui, lá no versículo 8 está escrito assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz. Misericordioso combina mais com longânimo ou com benigno? Hã? Misericordioso combina mais com longânimo ou com benigno? Com benigno. Observe que ele inverteu. Ele falou misericordioso e deixou benigno no final. Compassivo combina mais com longânimo ou com benigno? Com longânimo. Observe. Vocês estão aprendendo a fazer aqui uma análise sincrônica do texto. Uma análise sincrônica do texto. Observe que ele fala que o Senhor é misericordioso e compassivo, e o compassivo combina com o longânimo, e o misericordioso com benigno.
Não repreendes perpetuamente, nem conservas para sempre a sua ira. Combina mais com misericordioso ou com compassivo? Não repreender perpetuamente. Combina com misericordioso ou com compassivo? Com compassivo. Agora veja bem. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Combina mais com misericordioso ou com compassivo? Com misericordioso. Prestaram atenção aí? Você agora está começando a compreender o livro dos Salmos. Agora você está começando a compreender o livro dos Salmos. Isso chama-se paralelismo. Uma vez eu fiz um sermão. Aliás, eu fiz isso aqui. No dia que preguei lá na casa do nosso irmão Augusto, a primeira vez eu falei sobre o Salmo 23, se não me falha a memória, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui mostrando para os irmãos o que uma coisa tem a ver com a outra. Quando você faz assim, basta você depois ir lá no Pai dos Inteligentes, pegar o dicionário, que é o Pai dos Inteligentes, vai do dicionário, só inteligente que vai. O inteligente vai lá e, por assim, eu quero saber o que é assaz do livro, o que é isso, o que é aquilo, e ele vai descobrindo essas coisas. Então, o livro dos Salmos tem essa característica chamada paralelismo. Praticamente todos eles. E basta você pegar o texto. É que tem vários tipos de paralelismo. Eu vou falar então daqui a pouco sobre isso. Eu estou dando apenas um exemplo de paralelismo para você compreender. Mas tem vários. Por exemplo, vou abrir aleatoriamente. Vamos fazer igual o pentecostal aqui. Senhor Deus, nosso irmão. Aí diz assim, Judas foi e se enforcou. Você quer para mim não? Para mim não, vou fechar. Senhor, me dá o sermão, Senhor Deus, por favor. Vai, tu e faz o mesmo. Não é assim não. Vou abrir aleatoriamente só para você ver que tem paralelismo do quanto é lugar. Tá vendo? Vamos abrir aqui. Para cá. 133. Ó, como é bom e agradável viver unidos dos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, como desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vocês estão prestando atenção? Olha aqui. É bom e agradável o quê? Junta com o segundo versículo. Está juntando os pensamentos, está juntando as ideias. É bom e é bom desse jeito. E alguns salmos e alguns paralelismos vão assim, vai juntando e não apenas juntando, mas vai aumentando. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês de paralelismo progressivo. Ele vai progredindo no pensamento, vai aumentando em vez de ficar nesse caso aqui ele vai aumentando. Olha, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, é como o orvalho do irmão, vai juntando o pensamento. Tudo isso aqui é para explicar como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Pastor, a rima sonora, irmão e Sião, foi coincidência da tradução? Foi coincidência, não tem nada a ver, com a outra. Porque eles estavam juntando, não era o irmão com o Sião. Deixa eu falar para você. O judeu também fazia jogo de palavras, mas não se tratava de poesia, se tratava de um recurso específico para transmitir alguma coisa. Então ele fazia jogo de palavras, a gente chama isso na língua hebraica de gematria, jogo de palavras. Mas não tinha a ver com a poesia. Tá? Você tinha que falar, por exemplo, no 2, fala que desce para a barca de Arão. Arão é simbólico também. Desce para o monte de Sião. Existe um paralelismo de sentido entre essa barca de Arão e o monte de Sião. Observe que eu falei que vai juntando. Preste atenção. O Senhor, é bom que os irmãos vivam aqui, ó. Você tem que conhecer o nome desse histórico do Arão, né?
quem escreveu o Salmo, para saber que naquele tempo se usava o óleo como refresco, como purificante, como cura. Agora observe, é melhor que Deus faça bem para uma pessoa só? Ou para alguma coisa muito maior? Arão é um só. E o irmão? Quantos viviam lá no Monte Hermon? Quantas pessoas poderiam estar lá? Observa que a junção de pensamento vai aumentando. Basicamente, eu só citei aqui aleatoriamente só para você perceber essa questão do paralelismo, que é estilo do livro. Vamos aí, próximo slide. Alguns exemplos de paralelismo no livro dos Salmos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma coisa bem simples, porque... Hã? Descer alto. Descer alto. Expresse o teu pensamento. Eu não sei nem o que é sinônimo. Vou explicar para você. Sinônimo é uma palavra que diz a mesma coisa da outra. Pronto. Não. Sinônimo é uma palavra que diz a mesma coisa da outra. Aí está explicado para você, Cris. Paralelismo sinonímico. Está explicado aí, ó. Pode ser denominado de análogo ou perfeito, ou seja, que significa exatamente a mesma coisa da outra. Quando a gente fala que um paralelismo, um sinônimo é análogo ao outro, significa exatamente a mesma coisa. O hebreu chamava isso de paralelismo perfeito. Perfeito é quando expressa exatamente a mesma ideia, porque você sabe que sinônimos nem sempre expressam totalmente a mesma ideia. Veja no Salmo 117, verso 1 aí. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai todos os gentios. Olha aí. Louvai a todos os gentios significa a mesma coisa. Só que eu não sei se você percebeu, esse paralelismo aí, ele é um paralelismo que nós chamamos de paralelismo crescente. Por que é crescente? É igualzinho do vale do irmão. Por que é crescente? Porque louvai todos os... Não, primeiro versículo, primeira frase. Louvai todos os gentios. Quem eram os gentios? Lá vem contar essa história. Gentios, quem não era judeu. Se juntar judeu e gentio, dá o quê? Todos os povos. Viu aí? Paralelismo que vai aumentando, vai crescendo, vai dando maior alcance, embora o versículo que eu pedi para ler, para mostrar o sinônimo, né? Dizer a mesma coisa. E aí é perfeito, porque diz exatamente a mesma coisa, né? Louvai todos os gentios, louvai todos os povos. Ele fez assim para mim, tá todo mundo assim? Joia? Joia? Deixa eu só falar sobre uma próxima aqui. O paralelismo reticente. Algumas pessoas chamam esse paralelismo de antitético. Antitético porque quer dizer o contrário daquilo que foi dito. Você reforça uma ideia pelo seu contrário. Dá uma olhada no Salmo 1, verso 6. Salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Viu aí? Um tá contrário, é um paralelismo de pensamento contrário, antitético. Ele reforça a ideia pelo seu contrário. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas quase sempre no paralelismo antitético vem uma conjunção na língua portuguesa que nós chamamos de conjunção adversativa. A conjunção adversativa pode ser mais, porém, daí, contudo, entretanto. Porque quando você fala assim, mas, é porque normalmente você vai dizer uma coisa contrária. O pastor pregou muito bem, mas não pronuncia o restante. Não pronuncia o restante. Domingo, se vocês fizerem isso com o pastor que vai pregar domingo, eu brigo com vocês. Não vai fazer isso com o pastor, não tenha piedade dele. Fala assim, o pastor pregou muito bem, o seu mas, você comenta com Deus, lá, Senhor Jesus, mas o pastor podia ter falado isso. Tá bom?
O paralelismo reticente é esse que combina as ideias pelo seu contrário. Tá certo? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né? Vamos fazer os dois, depois a gente vai tomar um cafezinho. O paralelismo progressivo. Eu coloquei 2 exemplos, mas você pode pegar o Salmo 1, versos 1 e 2, que vai ficar muito fácil de você ler e entender. Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Viu aí? Dá para você perceber claramente, olha, vai sim, juntando e sintetizando, vai sintetizando. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, vai aumentando. Você observa que aí está uma progressão. Ó, como é que é? Não há, como é que é? É uma sequência, você anda, depois você faz o quê? Depois de andar, você faz o quê? Você senta, não se assenta. Quer dizer, tá vendo o progresso? Então, algumas vezes no livro dos Salmos você vê essa. Tem outros também, viu? É um bom exercício para você depois pesquisar na sua casa. E o paralelismo ascendente, que é quando o pensamento vai no decorrer das frases aumentando a ideia. Agora há pouco eu dei o exemplo do Salmo lá, que faz exatamente isso, vai aumentando a ideia. Louvai todos os povos, louvai todos os gentios, vai aumentando a ideia. Também pode ser considerado um ascendente. Até agora, vocês estão conseguindo compreender?